Quem cala, consente. Uma abordagem crítica, reflexiva e descontraída da política brasileira. Com Renato Rodrigues. Quem cala, consente. Queridos ouvintes, tudo bem? Esse é o episódio de número 12, parte 2, falando a respeito dessa temática em alusão ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. O podcast, nesse novo formato, em áudio e vídeo, tem o apoio e a parceria da UEA, do PPGIC, PADEX e PROEX. Para participar dessa parte de número 2, eu convido aqui, e aceitou o convite de estar conosco, a socióloga pós-graduada e especialista e também mestre em ciência política, a Bárbara Barbosa, que de forma muito gentil aceitou o convite de bater esse papo conosco. Bárbara, seja bem-vinda ao estado do Amazonas, seja bem-vinda ao podcast Quem Cala Consente. Obrigada, em nome da Oxfam Brasil, agradeço pelo convite. Também, abrilhantando aqui a nossa programação, nós temos a professora Júlia Nascimento, ela que é graduada em História, é mestre em Ciências Humanas, é professora de Educação Básica e também aceitou bater esse papo super descontraído aqui conosco. Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Renato. Agradeço bastante a oportunidade de colaborar, sempre com um bom papo e falando de um assunto tão bom quanto falar sobre equidade social. Muito bem. Então, para a gente começar essa parte de número 2, vamos falar a respeito da violência em decorrência do preconceito racial, que ainda é uma pauta necessária, é uma dura realidade em pleno ano de 2023. E eu gostaria de perguntar aqui da Bárbara quais são os fatores que contribuem para essa mazela social? Bom, historicamente, o Brasil é um país racista, né? Então, todo o movimento da colonização, né, inclusive após a abolição da escravatura, né, os direitos da população negra no país têm sido renegados e, por conta da própria população negra, que, mobilizada junto com a sociedade civil organizada, com organizações, inclusive como a Oxfam Brasil, a gente tem conseguido lutar para enfrentar as desigualdades raciais, de gênero nesse país, né? Então, é por conta disso que o Brasil é um país desigual, mas tem muita gente trabalhando em prol da sua igualdade, da equidade, de direitos garantidos, de dignidade, de vida para a população negra no país. De forma geral, a Oxfam Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira sem fins lucrativos e independente, criada no ano de 2014, para a construção de um Brasil com mais justiça, menos desigualdade. Nas palavras da Bárbara Barbosa, o que é a Oxfam Brasil? Por gentileza. É isso, a Oxfam Brasil é uma organização não governamental que colabora com a sociedade civil organizada aqui no país e se alia a movimentos sociais, coletivos, da população negra, da população sem terra, dos povos indígenas, movimentos de mulheres, em prol do enfrentamento das desigualdades. Tudo que a gente faz junto com as universidades, por exemplo. A gente acredita muito na extensão, a gente acredita muito na roda de conversa, a gente acredita que, a partir da disseminação do conhecimento, por meio dos nossos relatórios, por meio dos dados que a gente compartilha, por meio de todos os projetos que a gente executa, a gente consegue falar sobre políticas públicas, sobre direitos humanos, sobre uma sociedade mais justa e igualitária, como você falou. Júlia, você é professora da educação básica, professora de história, e nós tivemos aí nos últimos anos a cultura, a arte, ela foi vítima desse desgoverno. E eu te pergunto, nesse período, qual é a sua percepção como professora da educação básica, que tem que tratar a respeito da história, muitas vezes tecendo as suas aulas com o conteúdo político, porque é necessário. Qual é a percepção que você teve desse momento? Então, Renato,
como a mestra Bárbara falou, nós estamos num país racista, né? O Brasil, ele tem o seu racismo estrutural e uma negação enorme do racismo, né? Afinal, a gente está num país em que há racismo, há comprovação de racismo, mas ninguém é racista, né? E a escola, ela é uma instituição racista, né? A gente percebe ali o racismo recreativo muito engendrado ainda, muito enraizado. E os nossos alunos, eles reproduzem o que eles ouvem em casa, o que eles ouvem nos seus ambientes sociais. E isso acaba refletindo. Os últimos anos passaram a impressão de que era possível você falar de qualquer jeito sobre assuntos que demandavam um mínimo de atenção, um mínimo de cuidado, né, assuntos sensíveis ao outro. E a impressão que eu tenho enquanto professora de história atualmente é que os alunos eles passaram a reproduzir falas sem uma noção pré-estabelecida, né, sem uma busca por um conhecimento. É como se tivesse havido, de alguma forma, uma validação para a não ciência, né? E a gente vê isso refletido nas suas próprias relações sociais e raciais, né? A gente percebe o não reconhecimento de uma identidade no momento de formação, a gente percebe a falta de empatia com o outro, né? Porque quando são chamadas atenções é sempre, mas não foi isso que eu quis dizer, mas ele levou na brincadeira, né? E a gente percebe que isso vai causando uma reestruturação, né? Um formato diferente de um racismo já existente, né? Desde os primórdios da formação brasileira, né? Então, assim, como professora de história, é um desafio. Aliás, são vários desafios, porque além de hoje constantemente ter que lembrá-los a falta de política pública após a abolição, ter que lembrá-los que não é qualquer termo que se pode usar hoje, ou a carga histórica que leva um termo, né? Eu ainda sou empurrada a falar sobre termos que até há pouco tempo eram inexistentes, como, por exemplo, racismo reverso. Né? Você vê um aluno de 9º ano reproduzindo que racismo reverso existe porque sofre as mazelas, é chamado de um nome XYZ, e a gente percebe que isso é muito ensinado em casa. Então, isso acaba sendo um desserviço, porque além da gente ter que estar estruturando, né, e falando sobre, a gente ainda tem que combater agora como se fosse um caminho inverso, né? O pai hoje, né? Claro que eu estou falando aí não de todos, né? Não generalizando, mas a gente tem enfrentado, outros professores de história também, meus colegas de profissão, uma ignorância que é muito difícil de combater, né? Porque fala-se, alunos de ensino fundamental, de ensino médio, falando com toda a propriedade possível, porque viram em redes sociais, né, que racismo não existe, que o racismo existente é o dos Estados Unidos com a segregação, é o da África do Sul com a apartheid. Então, assim, tem sido nos últimos anos um desafio maior, porque, relembrando aí o mito da democracia racial, né, nunca foi tão difícil comprovar que o racismo existe e que ele é perverso. Né? Então, a gente acaba, atualmente, com essa polarização muito forte, ter que ter diversas frentes de batalha, né, para trabalhar o conteúdo, porque se antes o professor, não sei se alguma vez foi, né, respeitado como alguém que realmente tem aquele domínio de conhecimento, hoje a gente ainda precisa combater essa fala também, porque diversos alunos nos questionam hoje sem conhecimento algum, porque o influenciador X falou, o político X falou. Então a gente tem que constantemente agora, né, trabalhar em diversas frentes, de diversas formas, para tentar reconstruir uma base, né, de conhecimento, que é a base escolar. Então, assim, os últimos anos transformaram não só uma educação já complicada em algo muito mais elaborado, muito mais cruel, muito mais perverso para a população negra ou para a população dos povos originários. Né? Qualquer pessoa fora do molde branco, hétero, qualquer molde considerado padrão, né? Infelizmente hoje precisa voltar a lutar o dobro e o triplo e ter que reconquistar, né,
locais que já tinha conquistado. Então, assim, a educação mais do que nunca é necessária, mais do que nunca é necessário que a educação doméstica faça esse trabalho, né, também, juntamente com a educação escolar, de trabalhar numa frente única, né, de um direcionamento, porque a gente não consegue acabar com mais de 300 anos de escravidão apenas com a fala de racismo é errado, né? Enquanto eles não entenderem que a brincadeira com o coleguinha é um ato racista, né? A brincadeira com o cabelo, o nariz, a cor da pele, né? As brincadeiras, né? Elas são tão perversas quanto qualquer outra ação e que as violências maiores elas começam, na verdade, em microviolências, né? Então, o papel da educação, ele mais do que nunca é necessário. Contudo, nos últimos anos, a gente tem sentido essa desvalorização ainda maior, inclusive da nossa ação, enquanto pessoas que foram formadas para tal, né? Então, são diversas batalhas a serem conquistadas. No entanto, né, nós temos aí, é claro, várias frentes também de resistência. Sempre importante deixar claro, né, como é o caso da organização aqui da mestra Bárbara, né, na Oxfam, e assim como as universidades, que constantemente estão fazendo esse trabalho, principalmente no mês da consciência negra. Muito bem. Bárbara, me permita voltar ainda a falar sobre a Oxfam Brasil. Né? Para quem não conhece, eu gostaria que você pudesse pontuar algumas ações que a Oxfam Brasil estão aí na linha de frente do combate às desigualdades. Sim. Bom, na Oxfam Brasil, eu trabalho diretamente com a área de justiça racial e de gênero, é a área que eu coordeno. E nessa área, nós enfrentamos as desigualdades por meio da interlocução com os movimentos sociais de mulheres negras e das populações indígenas. Um grande debate que a gente faz junto com esses movimentos é o debate da corresponsabilização, né, no enfrentamento das desigualdades. Né? Trazendo o que a professora estava compartilhando com a gente tem a gente precisa ter, né, um compromisso de se responsabilizar no enfrentamento, por exemplo, ao racismo. O racismo nas instituições, como a escola, como as universidades, e isso vale, por exemplo, por meio da implementação de uma execução qualificada da Lei 10.639, da Lei 11.645, né? E também por meio de protocolos que precisam ser gerados por cada organização para enfrentar o racismo dentro das instituições. Por outro lado, nós, como sociedade civil organizada, precisamos, quando necessário, né, fazer interlocuções com os governos, no âmbito municipal, no âmbito federal, no âmbito estadual. E essas interlocuções, elas, ora, podem convergir no desejo, né, do enfrentamento dessas desigualdades, ora, a sociedade civil organizada também tem esse papel de gerar tensionamento. O tensionamento ele é importante porque a partir do tensionamento a gente consegue criar. Né? A partir do tensionamento, as políticas públicas podem ser geradas. E isso é uma história que vem desde, por exemplo, de Abdias Nascimento, de Lélia Gonzalez, né? Desde grandes mestres, né, nossos e nossas, que protagonizaram o enfrentamento do racismo nesse país. A Oxfam Brasil, então, com essa experiência, né, que aí a gente vai fazer já 10 anos, né, de Oxfam Brasil, o ano que vem, a gente trabalha, por exemplo, na questão da violência política. Né? Violência política que as mulheres negras no país elas sofrem. Né? Objetivamente, nós temos como dado que, quando mulheres negras estão em locais de poder, existe uma execução qualificada da política pública. A gente pode ver isso, por exemplo, pelo Ministério da Igualdade Racial, pelas conquistas do Ministério da Cultura, pelas conquistas do Ministério dos Direitos Humanos. No entanto, a gente vive um momento em que o governo federal, infelizmente, não indicou uma ministra negra para o Supremo Tribunal Federal. Isso é importante dizer. Isso significa que, apesar do nosso sistema executivo ter tido grandes ganhos nesse momento de reconstrução do país, infelizmente, o sistema judiciário ainda está reproduzindo e produzindo, legitimando um racismo que é institucional. Faz parte da sociedade civil falar sobre isso. É importante que a gente debata, então, essa questão. A violência política de gênero e de raça nesse país, ela significa que as mulheres negras, quando estão
quando estão, então, em lugares de poder, elas não têm recurso, por exemplo, para executar todas as ideias. A gente tem muitas ideias. A gente trabalha muito como mulher negra. A gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Não porque é legal, não porque isso é romântico. A gente faz um monte de coisa porque o sistema escravocrata fez isso com a gente, porque a colonialidade fez isso com a gente, porque o patriarcado fez isso com a gente. A partir, então, dessa experiência, que muitas mulheres negras fazem muitas coisas, têm muitas ideias, infelizmente, quando elas chegam em lugares de poder, elas são as que têm menos recursos, e eu estou falando sobre dinheiro também, mas também estou dizendo que quando as mulheres negras se candidatam, por exemplo, nas eleições tanto federais, como também municipais e estaduais, elas têm menos tempo de TV. Isso é uma violência política gerada, inclusive, dentro dos partidos políticos de esquerda e direita. Porque, como Sueli Carneiro disse, entre esquerda e direita, nós somos mulheres negras. Dessa forma, também, a violência política de gênero que a gente mais conhece na sociedade é a violência que atravessa os nossos corpos. Um grande marco e um triste marco da violência política no Brasil foi o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada pelas pautas e pela forma como ela enfrentava as pautas no seu mandato. Várias mulheres negras, nesse momento, estão sofrendo o mesmo tipo de violência política. Então, é papel da sociedade civil organizada se mobilizar, aliada a movimentos como a Coalizão Negra por Direitos, Instituto Marielle Franco, Mulheres Negras Decidem, e muitos outros, Rede de Mulheres Negras do Nordeste, Rede de Mulheres Negras da Amazônia, e muitos outros, para criar recomendações ao governo e aos partidos políticos para que nas eleições do ano que vem, porque ano que vem tem eleições, para que nas eleições do ano que vem a gente consiga ter eleições em que essas mulheres negras tenham dignidade, condições para se candidatarem e assim terem condições para serem eleitas e assim terem condições de fazer o seu mandato com qualidade e segurança, porque nesse momento a gente está falando sobre segurança também. Muito bem. A partir do momento que vocês começam a falar sobre essa temática, a gente percebe o quanto é relevante trazer isso para o público do podcast Quem Cala Consente, né, de uma temática tão interessante, tão necessária, e que apenas o dia 20 de novembro fica pequeno, fica irrisório diante da grandeza da temática que deve ser discutida, que deve ser debatida, esclarecida, por diversos fatores, e vocês cumprem, né, esse papel didático de contribuir, né, de fortalecer esse pensamento, de contribuir, né, para a sociedade, para os nossos ouvintes. E como o nosso horário é muito curto, nós já vamos chegando ao fim, eu já quero abrir nesse momento para as considerações de vocês, começando com a Júlia Nascimento. Por gentileza, Júlia. Obrigada, Renato. Então, eu vou fazer as considerações finais a respeito do título do podcast, né? Quem Cala Consente. Eu sempre trabalho com os meus alunos uma frase do Desmond Tutu, que ele fala que quando você se cala diante de uma opressão, você escolhe o lado do opressor. Então, que possamos cada vez mais obter o conhecimento necessário para que não nos calemos diante de opressões, né? Que podem vir de todos os lados, de todas as frentes. Que possamos não só não sermos racistas, mas sermos antirracistas, né? Como diz Angela Davis. Por gentileza. Eu quero agradecer por esse papo, foi muito prazeroso, muito potente. É um prazer estar aqui, quer dizer que é a minha primeira vez em Manaus, então eu estou muito feliz pela oportunidade que vocês proporcionaram. É importante fazer essa interlocução, é importante a gente estar, né, e conversar com as pessoas que vivem na Amazônia. E para a gente enfrentar desigualdades, a gente acredita, né, como pessoa que faz parte do movimento negro, a gente acredita que a gente só faz isso quando a gente está em roda. Essa coisa da oralidade, da circularidade, fazem parte do projeto civilizatório para que o nosso futuro ele seja um futuro digno, ele seja um futuro de excelência. Isso só vai acontecer quando as mulheres negras elas estiverem no poder. Obrigada. Muito bem. E nós vamos chegando ao fim, mais uma vez, agradecendo aos nossos parceiros, ao apoio, né, da PPGIC, do PADEX, da PROEX e da Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou Renato Rodrigues, amazonense, mestre em Ciências Humanas
cidadão brasileiro. Quem cala, consente. Uma abordagem crítica, reflexiva e descontraída da política brasileira. Com Renato Rodrigues.